Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje vamos falar sobre o frio e a produção de ovos. Já sabemos, ele já chegou, está cá em força e, por norma, nesta altura do ano, temos sempre algumas alterações nas nossas produções de ovos. Também a altura que acontece que atingem o seu pico em termos de valor, ou seja, há uma valorização dos ovos nesta altura, por isso todas as estratégias que nós conseguirmos fazer vai beneficiar em termos económicos a nossa produção, seja ela para consumo próprio, ou seja, se não tivermos ovos vamos ter que os comprar, seja ela para venda, porque se tivermos ovos nesta fase conseguimos valorizar mais que o normal e compensar épocas mais baixas. Então, o que é que acontece aqui nesta fase para que a nossa produção por norma desce ou até acaba mesmo por parar? Há um conjunto de fatores, um deles é a questão do número de horas. Por norma, quando há o aparecimento do inverno, do frio, também temos a diminuição do número de horas de luz diária, e isso já falámos no vídeo anterior sobre essa influência, o poder que a luz tem nos nossos animais e como podemos resolver essa situação. Mas além disso, as temperaturas também fazem com que haja alterações nos nossos animais. Para isso é importante percebermos o que é que se passa com os nossos animais, e este gráficozinho vai nos ajudar a perceber isso mesmo. A temperatura é um dos fatores que influencia bastante os nossos animais e ela estando mais alta ou mais baixa, como podemos ver aqui, vai influenciar. Temos aqui as temperaturas A nesta zona laranja, que seria a zona onde os animais têm o seu conforto térmico, ou seja, digamos seria os valores mais certos para eles estarem no seu conforto, na sua plenitude. Dentro desses valores podemos alongá-los um bocadinho mais, e já temos aqui o caso da temperatura B, em que apesar de tudo sai um bocado do conforto, mas com pequenas alterações os animais ainda conseguem aceitar, digamos assim, essas alterações e continuam nas suas produções, podendo haver pequenos momentos de baixa da produção, mas digamos assim ainda estão numa situação aceitável. A partir daí, tanto para o lado esquerdo vemos as baixas temperaturas, como para o lado direito vemos altas temperaturas, os animais já entram em stress, seja em stress pelo frio ou pelo calor. E aqui vai acontecer uma série de situações em que o animal, por exemplo, a parte que nos interessa mais será esta do stress pelo frio. Temos nesta linha vermelha o consumo de energia, em que eles têm que consumir muita mais energia para conseguir manter a sua temperatura normal. No caso disso não acontecer, já entram aqui em hipotermia e pode resultar em casos extremos na morte do animal. Estamos a falar em casos muito extremos, mas que pode acontecer. É importante percebermos que tanto no frio como no calor a mais estes fatores vão influenciar a nossa produção, e é importante nós fazermos algum trabalho para diminuir que isto aconteça. Claro que
aqui fala em temperaturas A, B e C, porque questão em esquema base, e depois cada raça, cada sistema tem as suas temperaturas. Existem tabelas, digamos assim, para cada raça, para cada animal, mas mais importante que isso é muitas vezes nós percebermos os comportamentos dos animais, percebermos o dia a dia deles e ver se eles estão em posições normais, e eles é que nos vão dizer que estão ou não com um desconforto, com alguma situação diferente do dia a dia, e nós é que temos que começar a perceber isso, porque às vezes na tabela da raça X até pode estar lá um conforto térmico aos 20 graus e nós vemos os animais com 20 graus e apresentam um desconforto, não estão com o seu comportamento natural, então passa-se ali qualquer coisa mal. É importante esta visualização, nós perdermos este tempo e não é não guiarmos pelas tabelas. Sim, devemos ter um ponto de referência, mas não significa que aquela temperatura está lá no interior igual à tabela, está tudo bem. Não, isso não chega, temos que olhar para os animais, fazer uma observação cuidada no dia a dia para percebermos se está tudo bem com eles. E é quando conseguirmos dar esse clique e essa abordagem, conseguimos antecipar os pequenos problemas que podem acontecer. Mas, voltando a focar no assunto, o que é que podemos fazer? Já sabemos, não há volta a dar, o frio está cá, nós não trabalharmos com estruturas fechadas, se trabalhássemos era muito mais fácil. Já sabemos que a grande indústria intensiva torna-se, entre aspas, mais fácil de trabalhar neste sentido, porque são sistemas fechados, controle de ventilação, controle de temperatura, controle de umidade, todas essas situações são controladas, ou seja, o ambiente externo não tem tanta influência. Não é bem assim, tem influência porque vai-se ter que tomar decisões para manter o ambiente interno dentro dos valores que achamos corretos, mas é possível controlar. No nosso caso, em sistemas abertos, em sistemas extensivos, é mais difícil. Porquê? Porque, como o próprio nome diz, é um sistema aberto e há uma influência direta muito grande da temperatura exterior no interior das nossas estruturas. Então começamos já por aqui, a nível de estruturas, o que é que podemos fazer? Podemos a orientação dos nossos galinheiros, dos nossos capoeiros, das nossas infraestruturas industriais, seja o que for. Como estamos a falar em sistemas abertos, a orientação tem que ser para uma máxima exposição solar, ou seja, o sol deve andar sempre em cima da nossa estrutura. Evitar sítios que nesta altura de inverno não tenham essa exposição solar, porque esta exposição solar vai nos permitir aumentar a temperatura lá dentro, vai nos permitir também conseguir diminuir a umidade no interior, e com esta estratégia também conseguimos haver uma eliminação de parasitas, bactérias, fungos, que devido à temperatura do seu interior também não há, e umidades, não há uma capacidade para eles se desenvolver tão bem. Também podemos ter preocupações ao nível do piso. Muitas vezes vamos tentar desmistificar a questão do cimento. Por vezes diz, tem que ser em terra, tem que ser em terra. Uma vez que temos um sistema aberto, 90% dos casos, um sítio com um sistema
um piso de cimento bem feito com uma boa estrutura, é um bom princípio para eliminarmos alguma da temperatura que vem do solo. Isso associado a uma boa camada, mas aí tem que ser uma boa camada de fitas ou palha ou a matéria-prima que acharem melhor, com baixa condução térmica, vai eliminar ali todo o frio que vai entrar no interior dos nossos galinheiros através do piso. A parte de ser em cimento, não há problema desde que tenha uma cama boa, porque depois todos os comportamentos naturais, como o sistema é aberto, eles vêm cá fora e quando acharem necessário procurarem a terra e isso tudo, eles conseguem fazer. Agora, neste sistema, como eles têm essa escolha, não há problema nenhum em o nosso piso ser de cimento, e estamos a trabalhar para, quando as condições não serem ideais, o animal tem ali um sítio de resguardo em que estamos a defendê-lo. Antes, pelo contrário, não estamos a tornar mas é em cimento e tal, para o animal não é bom. É porque ele tem a escolha dos dois e não tenham a menor dúvida que ele vai escolher o melhor que for para ele. Temos é que deixar essa capacidade de haver ele a escolha. Atenção na questão do piso, na questão da cama, aliás, é muito importante a escolha do material. Já falámos anteriormente numa publicação sobre isso. É importante que seja um material que consiga reduzir ao máximo a umidade, porque uma cama úmida é sempre mais fria, ou seja, não vamos estar a utilizar materiais que ainda vai tornar mais frio, o que por norma já tem alguma temperatura. Outra situação que podemos usar é cortinas laterais. Aqui estamos a falar de cortinas, não tem que ser, no caso de estruturas mais pequenas, um sistema altamente complexo de cortinas, subir e descer. Quando falo em cortinas, uma rede de sombra já é uma cortina. Atenção na escolha da rede de sombra, porquê? Para, principalmente na parte noturna, em que os ventos e as temperaturas ainda são mais baixas, podemos fazer uma proteção. Se pusermos uma rede de cobertura em que eliminamos a entrada dos ventos nestas fases de temperaturas mais baixas, não permitimos que dentro da nossa estrutura elas baixem ainda mais, ou seja, estamos a criar mais uma condição para o animal estar protegido. Uma coisa que devemos ter em atenção, que ainda vejo com alguma frequência, que é, nestas alturas de frio, temos uma preocupação tão grande de proteção das nossas estruturas, dos nossos galinheiros, que por vezes os abafamos demais. O que é que acontece? Não há a renovação do ar, como deve haver, fica um ambiente que, em vez de reduzirmos, de aumentarmos um bocadinho a temperatura, ao abafar demais fica extremamente saturado e extremamente quente. Quando temos outra entrada de ar ou os animais vêm cá para fora, acontece o pior, porque estão com uma temperatura muito elevada, existe uma quebra muito grande entre a temperatura interior e exterior e podemos ter problemas respiratórios, principalmente. Outra situação, os poleiros funcionam muito bem a nível de inverno. Já sabemos que é uma situação que devemos ter o ano todo, como é lógico, porque é um comportamento natural das galinhas, mas no inverno tem outra questão, que é, no inverno serve para, se o piso estiver frio, o animal gosta de se ir para o poleiro, porque a temperatura no chão é sempre mais fria. Se nós nos deitarmos no chão,
no chão de cimento, no chão em casa, por exemplo, vemos que é sempre mais frio do que estarmos a pé ou no sofá ou em cima do móvel, por exemplo. Nós às vezes temos que ter esta capacidade também de nos pormos no sítio dos animais e pensar qual seria o comportamento deles perante essa situação. E ao analisarmos isto, muitas vezes o comportamento deles é igual ao nosso. Nós deitarmos-nos no chão, por exemplo, se não tiver nada em cima de uma tijoleira, vamos perceber que é muito mais frio. E eles fazem igual, eles procuram situações que isso não aconteça. E nós temos que os ajudar para que esses comportamentos aconteçam. Os poleiros é uma situação dessa. Outra questão que podemos fazer é ao nível da nutrição. Falámos nas mudanças estruturais, agora vemos ao nível da nutrição. Como vimos atrás no gráfico, quando as temperaturas baixam, os animais há um aumento da utilização da energia que é consumida para a produção de calor. O que é que acontece? Quando eles estão com a energia X para produzir, não vai chegar para produzir o ovo, por isso é que o ovo não acontece. Vamos imaginar que eles precisam de 500 calorias para fazer o ovo, 500 calorias para a manutenção deles. Vem o frio e as exigências deles passam para 500 para fazer o ovo e 800 para manter o seu corpo porque a temperatura baixou. Se nós só levarmos 1000 calorias por dia, o que é que acontece? Primeira coisa, garantir a sobrevivência, vão consumir as 800 calorias e vão sobrar 200. Precisam de 500 para pôr o ovo. Não chega, não põe. É tão simples quanto isso. É uma questão de escolha e a primeira escolha é sempre a sobrevivência. O que é que nós podemos fazer em relação a isso? Como sabemos que vai haver um aumento das necessidades do animal nessa fase, podemos fazer um aumento da ração em 5, 10%. O que é que estamos a fazer? Estamos a fornecer mais energia para o animal ter disponível para conseguir equilibrar a balança. Ou seja, nós em vez de 1000 vamos fazer 1200, 1300 neste caso, porque o animal gastava 500, passou a gastar 800, ainda precisa mais de 300 para a produção. Okay? É tão simples quanto isso. Então nós vamos fazer que ele consuma mais. Se acontecer a situação, mas eles, eu deito-lhes couves, eu deito-lhes milho e eles a ração pouco deixam. O que é que temos que fazer? Diminuir a oferta desses alimentos que não são tão disponíveis em energia para eles e aumentar os outros. Por exemplo, se damos muitas couves, tentarmos reduzir um bocadinho para estimular o consumo do outro lado, que é o que nos interessa. Outra estratégia que também pode acontecer, em vez de aumentarmos a ração, será fornecer um alimento, não, uma matéria prima rica em gordura. É assim, um alimento que seja mais concentrado em gordura. Em termos nutricionais, existem 3 coisas, basicamente assim falando de grosso modo: proteína, hidratos de carbono, gordura. A gordura
e como já falámos na proteína atrás, não é uma fonte de energia, por isso não é o que nós queremos fornecer no momento. Então temos os hidratos de carbono e a gordura. Com a gordura nós conseguimos fornecer mais energia. Por exemplo, um hidrato de carbono nós conseguimos fornecer 5 quilocalorias, com 1 grama de gordura conseguimos fornecer 9, ou seja, estamos quase a fornecer o dobro da energia na mesma grama. Então, se queremos concentrar o estímulo de energia, vamos optar por uma fonte de gordura. As fontes de gordura pode ser, por exemplo, o óleo de soja. Não é tão fácil para o seu consumo e para a sua disponibilidade. Existem várias fontes de energia, vários tipos de gorduras. Depois aqui também vai depender da disponibilidade que existe no mercado de cada um, porque nem sempre é fácil. É importante percebermos que temos que arranjar uma maneira de lhe fornecer mais energia, e aqui na nutrição passa muito por aí. Por norma, o mais fácil é chegar a aumentar a ração, aumentar o estímulo do consumo da ração, é a parte mais fácil. As rações não são nenhum bicho de 7 cabeças como se costuma fazer, elas já estão prontas, estão feitas por quem sabe, é muito mais fácil. Muitas vezes criamos aqui algum demónio com a palavra ração, não, eu não dou, não quero, não sei o quê, medicamentos, ou não, esqueçam isso, longe disso. Poderemos fazer um vídeo mais tarde só sobre essa questão, mas não é nem metade do que às vezes se ouve, e é um alimento muito fácil de se trabalhar. Em termos de resumo, era isto, era percebermos quais são os efeitos e o que acontece para que exista uma quebra na produção de ovos nesta fase, e o que é que podemos fazer para pelo menos tentar contrariar e ajudar o animal a manter a sua postura. Espero que tenha sido útil. Já sabem, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem mandar uma mensagem ou deixar um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima.